Amada igreja, e de forma especial, amado pastor, quando Deus, em sua palavra, nos mostra em Gênesis capítulo 2, que Ele plantou um jardim e nele colocou o homem para cultivá-lo e guardá-lo, Deus está mostrando o que Ele deseja para cada ser humano. Deus quer cuidar. Deus quer cuidar de cada um. Quando, mesmo após a queda do ser humano em pecado, Deus promete enviar o Salvador. Especialmente dizendo que salvaria a humanidade através do descendente da mulher. Anunciando assim que ele se faria um ser humano como nós. Deus mostra que esse propósito de cuidar de cada um de nós continua mesmo após a entrada do pecado no mundo. Quando Deus cumpre a sua grande promessa de enviar o Salvador ao mundo, o Salvador que cumpre toda a santa lei de Deus e morre na cruz em nosso lugar e ressuscita ao terceiro dia, Deus mostra que definitivamente Ele quer estar conosco aqui no mundo e quer que nós estejamos com Ele na eternidade, com um propósito, porque Ele quer cuidar de nós. Ele quer cuidar de cada um dos seus filhos. Quando Jesus, antes de retornar aos céus, chamou discípulos, os apóstolos, e os preparou para apacentar o seu rebanho. Especialmente quando ele olhou para Pedro e disse: apacenta o meu rebanho. Dizendo assim que não apenas Pedro, mas todos os seus servos deveriam cuidar das suas ovelhas. Jesus mostra que Ele quer que enquanto estejamos aqui no mundo, nós sejamos cuidados, nós sejamos apacentados. Quando Jesus diz que Ele iria para o céu preparar um lugar para cada um de nós, Ele demonstra que o cuidado de Deus não é apenas para esta vida, mas é também para a eternidade, é para sempre. E é dentro desse propósito de Deus, de cuidar do ser humano, o que nós percebemos desde o Gênesis, ao longo de todo o texto bíblico, apontando inclusive para a eternidade, que nós vemos a figura do pastor. Quando Deus instituiu o ofício ministerial e deixou o ofício ministerial com a sua igreja, deixando também com a sua igreja os meios da graça, o batismo, a palavra, a santa ceia, deixando com a sua igreja também o ofício das chaves. Assim Deus mostra que por meio do ofício pastoral, Ele quer cuidar daqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus. Ele quer apacentar o seu rebanho e conduzir o seu rebanho em segurança para junto de si no céu. Por isso é muito importante que neste dia do pastor, nós estejamos meditando sobre o que Deus deseja, o que Deus quer, ou qual é o propósito de Deus para a sua igreja, para o mundo, através do ofício pastoral, através dos pastores que Ele chama, capacita e envia ao mundo para resgatar as ovelhas por meio do sacramento do batismo, por meio do anúncio da palavra, por meio do evangelho, a boa notícia que é a salvação em Cristo Jesus. E para cuidar daqueles que já foram resgatados, daqueles que congregam na sua igreja, daqueles que caminham pelo caminho da fé em Cristo Jesus para a vida eterna. É muito importante que nós, pastores, saibamos o grande propósito que Deus tem para cada ovelha. E o grande propósito que Deus tem por meio de nós, para cuidar das suas ovelhas. E é muito importante também que a igreja reflita sobre a importância do ofício pastoral, sobre o valor dos pastores e valorize essa dádiva ou essas dádivas que são os pastores, que são concedidos por Cristo para a sua igreja. Parabéns, pastores, pelo Dia do Pastor. Parabéns, Igreja Evangélica Luterana do Brasil, pelos mais de 930 pastores que fazem parte do nosso quadro de pastores da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. São mais de 600 pastores pastoreando o rebanho aqui no Brasil.
dezenas de pastores pastoreando ovelhas fora do Brasil. E algumas dezenas de pastores também trabalhando em instituições de ensino, em capelania escolar, capelania militar e assim por diante. São muitas ações de Deus para cuidar, para pastorear, para apacentar os seus filhos. E pastores, lembrem sempre que Jesus também se apresenta como o bom pastor de todas as ovelhas. Ele cuida de todo o seu rebanho. E Ele cuida também de mim e de você, que somos pastores. Confiando no bom pastor Jesus, alegres, agradecidos, continuemos a nossa missão, sobre a qual o apóstolo Paulo diz: se alguém almeja o episcopado, excelente obra almeja. Tenhamos a consciência de que estamos engajados numa excelente obra, que não é nossa, mas que é do Deus amoroso, gracioso e misericordioso, que quer cuidar de todos os seus filhos e filhas aqui no mundo e na eternidade. Feliz Dia do Pastor! Um forte abraço e votos de ricas bênçãos de Deus.